boa noite. Eu sou a professora Maria Aline. Boa noite, eu sou a professora Paula Alicia. Estamos aqui hoje para retomar a nossa aula da semana passada, tá? Que é sobre leitura e interpretação do texto não verbal. Isso. Então a gente vai retomar fazendo uma revisão básica do que a gente viu na aula passada sobre textos não verbal. Gente, a professora Paula, ela vai ler, porque como eu estou compartilhando, aí tá fechando um pouquinho para mim, mas essa parte ela vai ler e as atividades que nós vamos fazer juntos, a gente vai fazendo certinho, tá? Vai dividindo essa opção. Pode começar, prof. Pronto. Vocês lembram que a linguagem não verbal, que a gente viu na aula passada, é a forma de comunicação que acontece sem o uso das palavras, não é? E como é que essa mensagem é transmitida, se não tem palavras nelas, né, explícitas? Ela é transmitida através de sons, cores, imagens, gestos, expressões faciais, símbolos, placas e etc. Como um dos exemplos que a gente trouxe aqui foi a Libras, né? A linguagem de sinais, que é como os surdos se comunicam. É um gesto e também uma linguagem não verbal, porque eles não verbalizam, né? Eles não emitem o som. Também nós temos símbolos, que é o que a gente vai fazer hoje. Nós preparamos uma aula para vocês, né? E vamos mostrar várias imagens para a gente resolver, né, essas imagens juntos, responder essas imagens juntos, para vocês conseguirem interpretar essas imagens e entenderem mais a fundo o que é a linguagem não verbal e como a gente pode atribuir vários significados através de uma imagem só. E aí, a prof. Paula vai ler o exemplo que a gente colocou aí embaixo, tá? Um dos exemplos que a gente vê mais recorrente, né, no nosso dia a dia é o sinal de trânsito, né? O sinal, quando tá vermelho, todo mundo sabe que tem que parar, mesmo sem ter nada escrito no sinal para a gente identificar. Mas só pela cor a gente já entende que a gente precisa parar no trânsito, né? Aí a gente vai passar para a próxima imagem para a gente começar a fazer a nossa atividade. Essa imagem aí todo mundo já é acostumado, né? Todo mundo já conhece essa imagem. Aí nós começamos por umas imagens mais fáceis e vamos dificultando mais para a gente ir aprofundando mais os assuntos e vocês perceberem o que é que a gente quer mostrar, o que é a linguagem não verbal, tá? Essa imagem significa que é proibido fumar, não é isso? Então, sempre em todos os lugares, restaurantes, bares, cinema, shopping, enfim, todo lugar que tem esse símbolo, que tem essa placa com esse símbolo, a gente já entende automaticamente que é proibido fumar nesse local. Geralmente, esses lugares, eles têm um local apropriado para as pessoas fumantes, né, que são separadas das pessoas não fumantes. Então, esse símbolo, ele é explícito, sim, todo mundo entende o que ele quer falar, e ele também é uma linguagem não verbal. Por quê? Porque não precisa ter nada escrito, não precisa ter alguém falando. Só pela imagem a gente já consegue entender o que é que ela quer passar para a gente, a mensagem que ela quer transmitir. Isso mesmo. Pode passar. Aqui. Pronto. Aqui a gente colocou, baseado nas aulas anteriores, né, que a gente sempre colocava uma ou outra plaquinha para vocês aprenderem a identificar. Aí a gente queria saber hoje se vocês conseguem identificar o que significam essas placas de trânsito. Vocês conseguem dizer para a gente o que é que significa? Isso. Vamos começar da última, que é a mais fácil, que a gente já consegue ver em todos os lugares, né? Na frente do portão, lá perto da casa de vocês, geralmente sempre tem, né? Um Ezinho desse com o sinal de proibido, que significa proibido estacionar. A segunda imagem, a gente não consegue ver tanto, não. É mais assim, né? Em lugares mais movimentados, que são a faixa de pedestre, né? Tá mostrando que ali tem a faixa de pedestre, ou seja, tem pedestres passando a qualquer momento. Então a gente tem que fazer o quê? Reduzir a velocidade para não atropelar ninguém. E a última, que é que a gente menos vê, pelo menos eu raramente vejo, que é informando que tem escola por perto. Então, para ter cuidado também, ter atenção. Isso. A gente entende, né, que as placas são para isso mesmo, são para sinalizar.
é uma forma de linguagem não verbal porque elas estão ali, elas existem e a gente consegue compreender a partir das imagens delas. Isso. E a próxima imagem, né, é um personagem. E aí a gente quer fazer essa pergunta para vocês, tá? Iríamos trazer algumas alternativas, mas a gente deixou mais assim explícito para a gente também querer entender o que vocês compreendem a partir de cada quadrinho. Aí tem como o personagem está se sentindo no último quadrinho. Percebam que a gente quer saber o último quadrinho, mas também queremos entender o que vocês entendem, né? O que vocês conseguem compreender de cada um deles até chegar no último. Prof, o que seria o primeiro quadrinho, assim? O que você conseguiria compartilhar com os meninos? Então, a gente consegue perceber que ele já está começando a ficar um pouquinho impaciente por alguma possível demora ali no monitor, né? Ele tá ali a ampulheta, marcando o tempo, e aí ele já começa a ficar com uma certa impaciência. E aí ele vai E para o essa segundo impaciência vai quadrinho. seguindo. Isso. Aí essa impaciência vai seguindo. O segundo quadrinho ele está mais impaciente ainda. No terceiro quadrinho ele já está tão irritado que começa a bater no monitor, como se isso fosse resolver alguma coisa. E a E gente no percebe terceiro, também pelo riscozinho na cabeça, né? Que vai meio que é tipo, tô fumaçando já. isso. E no quarto e último quadrinho, que era o que a gente pediu para vocês falarem, né, interpretarem o que vocês conseguem ver, é que ele ficou tão irritado, terminou não resolvendo o problema dele, terminou trazendo outro problema porque ele quebrou a ampulheta, então não resolveu, nem Isso. ajudou ele a voltar para o que ele estava fazendo e nem resolveu nada. Então o tempo dele foi perdido, ficou com raiva em vão. A gente vê que ele quebrou a ampulheta, então quer dizer que nada foi resolvido. Ele, no final ele se sentiu até estúpido, né, Isso. pela reação que ele teve imediata. Pois é, ficou frustrado, só se zangou à toa. Posso passar? Pode. Pronto. A gente já tinha mostrado para Pronto. vocês alguns quadrinhos da Turma da Mônica, né, que são muito famosos. Então, na aula de linguagens, que a gente começou a falar sobre os tipos de linguagem, sempre aparecia algum quadrinho da Turma da Mônica. E aí, o que é que vocês conseguem observar e tentar explicar pra gente o que é que tá acontecendo na tirinha? Percebendo que Cebolinha ele está fazendo malabarismo, né, com as maçãs, elas inteirinhas. E Magali está fazendo o mesmo malabarismo, mas com as maçãs, elas são todas mordidas. A partir do conhecimento de vocês do quadrinho e dessa imagem, o que vocês conseguem identificar? O que é que Magali mais gosta nessa vida? Ela gosta de comer, né? Então foi isso que ela fez. Ela fez o malabarismo, ela estava aproveitando tanto quanto Cebolinha, só que ela não deixou de comer, que é o que ela mais sabe fazer, o que ela gosta de fazer. Ela come lona, né? Então, gente, e a partir dessas pequenas atividades, dessas amostras de imagens que a gente trouxe para vocês, né? Que foi para a gente aprofundar mais os assuntos que a gente já vinha tratando antes, é para a gente focar na linguagem multimodal, né? Que é uma forma de comunicação. Ela integra vários modos semióticos, né? Tem o texto escrito, que nós já mostramos, tem as imagens, que são as formas não verbais. É tudo uma construção de sentidos. E a gente trouxe isso para vocês através de atividades e imagens, para que vocês não memorizem apenas. É para que vocês aprendam, para que isso faça parte do dia a dia, que vocês consigam interpretar tudo que vocês conseguirem, até aquilo que vocês não entenderem muito bem, mas que vocês consigam usufruir um pouquinho, trazer um pouquinho da criatividade para vocês mesmo, tá? Para utilizar as combinações dos elementos verbais e não verbais, né, que é o foco da gente nessa aula aqui, para criar uma mensagem, para criar uma forma que seja além do convencional, sabe? Para que vocês consigam transmitir aquilo para a vida de vocês mesmos. Pronto, por hoje a gente vai encerrar o nosso assunto sobre linguagens não verbais. Na próxima aula a gente dá início a outro assunto. E a gente vai deixar o slide salvo para vocês, né, caso precisem, para revisar alguma coisa do tipo. E é isso. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau. Tchau.